Mas hoje eu quero falar sobre missão, porque eu acredito que a gente está num tempo diferente. A gente está vivendo um ano diferente, uma estação diferente, e para isso a gente precisa receber de Deus estratégias diferentes também, armas diferentes também. Sabe, se tem uma certeza que a gente tem, é que esse ano vai deixar algumas marcas em nós. Seja na área que for, seja emocional, familiar, financeira, ministerial. Irmão, se a gente tem uma certeza para 2020 é que esse ano vai deixar em nós algumas marcas. Mas algo que eu aprendi na minha própria pele é que as cicatrizes, por mais que elas firam a nossa estética, elas carregam um poder que é incrível, irmão. Elas sempre apontam para o nosso milagre. Então não rejeite as marcas que Deus está permitindo que sejam geradas em você nesse ano. Elas se tornarão memoriais de gratidão em relação ao que Deus já fez. Sabe, você vai carregar algumas marcas. Talvez marcas no teu ministério, talvez marcas da tua família, talvez marcas financeiras. Mas, irmão, quando você chegar em 2021, olhar para essas marcas e lembrar do que você enfrentou em 2020, você vai sempre trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. A grande verdade é que quando a gente olha para marcas do passado, a gente tem uma firme convicção: se carregamos cada uma dessas marcas, significa que estamos de pé apesar das nossas lutas do passado. Estamos de pé apesar dos gigantes que se levantaram no passado. Você está comigo ainda? Diga amém. E a primeira chave que eu quero compartilhar em relação a essas batalhas que a gente tem enfrentado é que o problema, irmão, não está em enfrentarmos desafios. O problema está em não vivermos o propósito. O que deveria gerar crise em nós não são os desafios que enfrentamos. O que deveria gerar uma crise em nós é não estarmos vivendo o propósito pelo qual fomos gerados. Você sabia que o teu propósito antecede a tua existência? Você não nasceu, Deus olhou para você e falou: bom, deixa eu ver o que está faltando na criação agora. Eu acho que está faltando pastores, então eu vou chamar esse daqui para pastor. Agora está faltando apóstolos, eu vou chamar para o apostolado. Não, Deus já te chamou antes de você existir. E essa aqui é a graça, irmão. Deus nos chama do que somos antes de nos tornarmos. Deus chama Abraão de pai de multidões, enquanto ele ainda não conseguia ter filhos. Deus chama Davi e unge ele como rei, enquanto ainda havia um homem assentado no trono. Deus chama inúmeros homens daquilo que eles são antes deles se tornarem. Por isso a primeira chave que eu quero compartilhar com você, e eu quero de verdade que você não se distraia, é que a nossa crise não deveria ser em enfrentar desafios, mas em não viver o propósito. E se a gente pudesse sintetizar o propósito de toda a criação, cada um tem vocações diferentes, tem nuances diferentes, mas o nosso propósito, sem dúvida alguma, é reinar em vida. Você pode declarar isso comigo? Diga: Deus me chamou para reinar em vida. A teologia de alguns vai conflitar com essa afirmação, porque alguns vão dizer: não, eu sou o menor da casa do meu pai. Não, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Mas a grande verdade é que essa afirmação de João Batista é a expressão do último profeta de uma antiga aliança. João está dizendo: olha, o importante é que ele cresça e que eu diminua. João é aquele que estava exilado no deserto, vestido de couro e comendo gafanhoto e mel silvestre. Ele estava recluso. Ele é o último profeta dessa antiga aliança. Então ele está falando a respeito daquele tempo. Ele diz: olha, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Eu quero mais me esconder a ponto de ninguém me enxergar. Mas quando a gente vê Jesus estabelecendo uma nova aliança, o que ele diz a nosso respeito é: vocês são a luz do mundo. E ninguém coloca uma luz no lugar em que ninguém pode ver. Pelo contrário, a luz é colocada no lugar mais alto, para que todos olhem para vocês e vejam a glória de Deus que foi depositada em vocês. Sabe, Jesus nos chama de sal da terra, luz do mundo. Jesus, ele dá várias declarações a respeito do que viveríamos nessa nova aliança. João 15 diz que pelos muitos frutos Deus é glorificado. Irmão,
Quando eu falo sobre reinarmos em vida, eu não falo que você vai ser como um rei mimado, que muitas vezes a gente tem essa ideia de que o rei é alguém que é sempre servido pelos outros. Quando eu falo sobre reinarmos em vida, eu falo sobre a expressão do nosso rei, que é aquele que governa com paz, justiça e sabedoria, aquele que é generoso, bondoso, aquele que tem domínio próprio, aquele que sabe quem é, aquele que não negocia a identidade que tem, aquele que caminha nas veredas da justiça e escreve uma história pela qual vale a pena ser lembrado. Sabe, quando eu falo sobre reinarmos em vida, eu falo da gente parar de dar desculpas porque pecamos toda hora, porque a graça não é só uma borracha para pagar os nossos pecados do passado, mas a graça é a autoridade para vencermos os pecados que batem na nossa porta no presente. A gente tem que parar de usar a graça como uma desculpa para sempre tropeçarmos. A graça não veio apagar apenas o teu passado, mas veio te dar governo e autoridade sobre todos os principados e potestades no presente e sobre aqueles que virão no teu futuro também. André, mas reinar em vida soa estranho para mim, porque... Mano, um pouquinho mais baixo, por favor. Reinar em vida soa estranho para mim, porque isso parece que, se eu estou reinando em vida, parece que eu assumi o controle da minha história. Não, irmão, reinar em vida significa você fluir debaixo da identidade que Deus te chamou para fluir. Você é filho do Deus vivo. É por isso que não tem sentido cremos em Deus de milagres e não vivemos milagres, cremos no Deus do impossível e não vivemos impossibilidades, cremos num Deus de cura e não cremos que Deus pode curar nossas feridas, cremos num Deus de promessas e não vivemos em busca das nossas promessas, cremos num Deus de aliança e não descansamos debaixo da aliança que Ele estabeleceu sobre nós. É por isso que não tem sentido cremos num Deus que reina sobre todas as coisas e nós não reinarmos sobre todas elas também. Romanos 5,17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Tem alguém que está feliz com isso? Gente, pelo amor de Deus, tem alguém que está conectado comigo aqui? Eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre você também. A palavra está dizendo, olha, porque Adão pecou, todos pecaram, mas graças a Deus que o segundo Adão veio, e aquilo que o primeiro Adão entregou para a morte por conta do pecado, o segundo Adão tomou para si de volta por conta da cruz. Jesus invadiu o inferno, tomou para si as chaves do inferno e da morte, e ao terceiro dia ressuscitou. E a Bíblia está dizendo, olha, Ele nos deu a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. E esses que receberam, reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Irmão, eu vim aqui nessa manhã só para te lembrar que você foi destinado a vencer. Você foi destinado a reinar. Mas tem muita gente desanimada no meio dessa jornada. A gente vê pessoas que creem naquilo que a palavra fala, mas ainda assim estão desanimadas por conta de algumas lutas que enfrentam. Sabe, eu creio que tem muita gente desanimada porque tem expectativas irreais a respeito da vida real. Irmão, evangelho não fala a respeito de filhos mimados, poupados da batalha. Evangelho fala a respeito de homens forjados nas batalhas. Não dá para a gente desejar viver de vitória em vitória e esquecer que no meio dessa equação existe uma parte da história que fala que também viveremos de batalha em batalha. André, eu quero viver de vitória em vitória, eu creio que Deus vai me fazer prosperar. Pois é, irmão, mas para a gente prosperar, a gente vai ter que enfrentar alguns gigantes. Para a gente prosperar, a gente vai ter que ser testado em alguns momentos. Para a gente prosperar, avançar, romper, a gente vai ter que enfrentar resistência, a gente vai ter que enfrentar momentos difíceis, momentos de solidão, a gente vai ter que enfrentar momentos de solitude, momentos de silêncio, aparente silêncio de Deus. E como eu já compartilhei aqui algumas vezes, dos momentos em que a gente menos ouve Deus falar, são os momentos em que a gente mais vê Deus fazer. Sabe, a gente precisa entender, irmão, que 2020 não é algo novo na história da criação. Os nossos pais enfrentaram coisas parecidas ou até piores, os nossos avós então nem se fala. Os heróis da fé, eles eram entregues à morte todos os dias, eram provados, a fé deles era provada, precisavam se reunir de forma escondida, eles precisavam se reunir em lugares subterrâneos, porque a fé deles simbolizava risco de vida.
Então a gente lê sobre isso e a gente acha incrível. A gente pega o livro dos heróis da fé e a gente vê a forma como alguns deles foram perseguidos, executados, a forma como alguns deles escreveram suas histórias. A gente acha incrível, mas a gente precisa entender que não existe um Deus daquele tempo e um Deus contemporâneo. Deus continua sendo Deus e nós continuamos enfrentando os nossos gigantes também. Não dá para ser poupado das batalhas e achar que ainda assim receberemos a coroa da vitória. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que me esforçar para receber? Não, irmão, não tem uma gota do suor do homem que dê para ele acesso àquilo que uma gota do sangue de Jesus já deu. Eu não estou falando de esforço para conquistar, eu estou falando de esforço para permanecer até que se cumpra toda a promessa que Deus nos fez, até que se cumpra cada palavra que Deus nos deu. Tem muita gente desistindo, não é porque não crê que Deus vai fazer, mas é porque não conseguiu esperar até que Ele fizesse. Eu falei sobre isso semana passada, Atos 2, Jesus se reúne com os discípulos, depois de ressuscitar, Ele está lá com as marcas, com as chagas, todos eles puderam ver, alguns chegaram ao ponto de tocar e sentir, e Ele fala, olha, agora permaneçam, até que venha sobre vós revestimento de poder. Irmão, alguns dias passaram, e dezenas deles saíram. O próprio Jesus falou, espera um pouco mais, e ainda assim eles não conseguiram esperar. Você percebe que o que separa homens com expectativa de viver o sobrenatural e homens que estão escrevendo uma história com Deus não é o chamado, mas é a espera. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que descansam no Senhor são resilientes. Irmão, o que é resiliência? É a capacidade de se levantar depois que caiu. Resiliência é a capacidade de permanecer mesmo que algumas coisas fujam do nosso controle no meio da caminhada. André, eu estava indo bem, o ano começou bem, eu tinha projetos e sonhos, tudo desmoronou. Então, irmão, sabe o que você vai fazer? Pega as ruínas da história que você construiu no passado e usa como matéria-prima para construir algo novo com Deus no teu futuro. Para de se lamentar do que você perdeu, porque é o Deus que te deu aquilo que por alguma circunstância você perdeu. É o Deus que fará você avançar infinitamente mais do que tudo que você já viveu até aqui. Isso não é triunfalismo, irmão. Isso é a história do Evangelho. Toda a história do Evangelho fala a respeito de recomeços. Homens sendo trabalhados por Deus para recomeçar, para reconstruir. Toda a história. Você pega Pedro, dono de uma indústria de pesca. Alguns olham para Pedro e acreditam que Pedro era um homem extremamente simples, humilde, quem sabe até sem muitos recursos. Era um pescador que trabalhava para alguém, mas a grande verdade é que Pedro tinha uma indústria de pesca. Pedro recebeu um dos convites mais difíceis, porque ele acabou de experimentar o maior milagre da sua história. Pedro acaba de experimentar a maior pesca de toda a história da sua indústria de pesca. E Jesus faz um convite para ele abrir mão de tudo que tinha acabado de receber para seguir. Você percebe que o convite de Jesus sempre fala a respeito de recomeçar, seja por conta daquilo que perdemos, ou seja por conta de tudo que recebemos e Deus nos convida a entregar. Ele está sempre falando aí, se você confia no Deus que te deu até aqui, abre mão de tudo que você tem e descansa na certeza de que Deus fará na nova estação também. Deus fará na nova estação também. Eu não estou pregando o que eu acho, eu estou pregando o que eu vivo. E para mim tem funcionado. Estava em Cabo Frio, coisas fluindo, projetos, agência de missões. Deus dá uma palavra, vai para o Rio de Janeiro. A gente abre mão de tudo e recomeça. Fomos morar na casa do meu sogro, fiquei 3 meses lá, um apartamento de 2 quartos. Eu, Kezinha, Cecília e algumas caixas da mudança dentro de um desses quartos. Um banheiro só. Aí você vai falar, André, tem gente passando coisas muito piores. Irmão, cada um tem a sua história. Para mim aquilo foi um desafio. Eu tive que desapegar da minha independência financeira, da minha história, do conforto da minha casa e recomeçar. Qual era a certeza que você tinha, André? Que Deus estava comigo. Todo o restante era desconhecido. E a gente precisa entender que o fato de terem coisas desconhecidas no nosso futuro não significa que elas são incertas. Desconhecido significa que eu ainda não conheço. Incerto significa que eu não tenho certeza se vai dar certo ou não. Irmão, toda estação que Deus te convida a entrar, por mais que seja desconhecida, nunca será incerta. A gente chega no Rio, coisas acontecem, o ministério flui, a gente faz o seminário teológico, começa a crescer.
E aí daquele quarto de uma casa emprestada, fomos para uma outra, até que 5 anos depois a gente foi morar na casa dos sonhos. 3 andares, 5 quartos, piscina, sauna. Irmão, quando a gente estava 3 meses morando na casa que a gente demorou anos sonhando para poder morar, Deus fala, that's it, nova estação. É por isso que eu creio que o maior desafio não é a gente construir uma arca antes do dilúvio chegar. O maior desafio é a gente abrir mão dessa arca quando entende que uma nova estação começou. É você olhar para a arca e falar, uau, eu demorei décadas construindo isso. E Deus falar, ok, mas até aqui serviu, daqui para lá não, vamos construir algo novo. Nem sempre o maior desafio é você começar, irmão. Às vezes o maior desafio é você se desapegar daquilo que um dia começou e ir para o lugar que Deus te chamou para começar de novo. André, e se daqui a 3 anos ele falar uma vez mais? Isso daqui a 2 anos, irmão, ou Deus é Deus, ou a gente para de desejar viver as promessas que Ele fez, porque para viver as promessas que Deus fez, tem que ser do jeito dele, irmão. Tem uma frase do Bill Johnson, eu queria pregar essa mensagem, mas eu vou terminar ela à noite, mas eu preciso citar ela, eu achei demais. Ele diz, sabe, ter um relacionamento com Deus significa que a vida sempre será nos termos dele. Mas sabemos que os termos dele sempre serão o melhor para nós. Ou você confia ou você nem começa. A grande verdade é essa. A gente está lá na casa dos sonhos, vivendo um tempo dos sonhos, ministério indo bem, apaixonado pela igreja, pelos nossos pastores, tudo cooperando, até que Deus dá uma palavra. E aí você vai me perguntar, não, André, e aí, você saiu de lá e veio para os Estados Unidos, mano, tudo melhorou. O primeiro carro que a gente comprou aqui, eu colhei o para-brisa dele com Super Bonder, irmão. Primeiro carro que a gente comprou aqui, torcia para ele não deixar na mão quando estava indo para a igreja. Não estou dizendo que a gente passou perrengue, mas a gente teve que recomeçar do zero, etapas que a gente já tinha vencido lá atrás. Aí fomos para uma casa que não tinha nenhum móvel. O pastor Samuel, eu não sei porque eu estou sentindo compartilhar, vai edificar alguém. O pastor Samuel Misaí falou, cara, você se incomoda de eu perguntar nos grupos de WhatsApp se alguém tem móveis usados para doar? Eu falei, não tem problema nenhum, mano. Você está me abençoando, na verdade. Daqui a pouco, 10 minutos, ele me manda uma mensagem. Cara, você é muito abençoado, mano. Um dono de uma empresa aqui de móveis da nossa igreja falou que sentiu de Deus de montar toda a casa de vocês. Cara, eu comecei a chorar e Deus me deu uma palavra. Porque o teu coração se alegra em receber móveis usados. O meu coração se alegra em te dar tudo novo. Você percebe que a gente está pronto para receber tudo aquilo que está disposto a entregar? Aí a gente entra numa casa, numa nova estação. E aí tudo novo, irmão. Um carro de $2.000 com para-brisa colado com Super Bonder, móveis doados e tá tudo certo. Cecília chorava todo santo dia, porque ela não entendia nada do que falavam e ninguém entendia ela também. A gente teve que enfrentar a crise de adaptação de cultura, adaptação de linguagem, novo ministério, nova cobertura pastoral, tudo novo, irmão. E aí sabe o que é louco? A gente se muda em um ano e no mesmo ano a gente se muda de novo. Deus dá uma direção para vir para Miami. Quando tudo se encaixa, Deus fala, nova estação. 4 horas vindo de carro para cá, monta o culto, faz o culto, desmonta o culto, 4 horas voltando para lá. Culto no dia seguinte, de novo. E foram assim alguns meses, e Deus foi trazendo as pessoas, Deus foi trazendo pessoas apaixonadas pela igreja. Algumas estão com a gente até hoje, outras não mais, mas a igreja continua avançando, a igreja não para, porque ninguém para a igreja. E se eu não estiver mais aqui, Deus continua fazendo. E se por algum motivo, daqui a alguns anos, todo mundo que está nesse auditório não estiver aqui, eu creio, o legado que nós estamos construindo com Deus aponta e ecoa para a eternidade. É Ele quem faz, irmão, é Ele quem mantém. O Deus da promessa é o Deus que sustenta a promessa e é o Deus que cumpre a promessa também. E aí a gente vem para cá, e aí tudo novo, aluga uma casa e todo mundo fala, uau, agora está tudo indo bem, irmão, tudo indo bem. Sei lá, 3, 4 meses morando, a gente recebe uma carta de despejo. A gente recebeu desconto antes de se mudar. A gente se muda, 3, 4 meses depois, a administração do todo o Lease Center muda e eles não reconhecem mais os contratos anteriores. Dia do meu aniversário, ano passado, 7 de fevereiro, eu entro em casa com o casinha e tem uma notificação, ordem de despejo, 3 dias para desocupar a casa.
No dia seguinte, eu estava aqui pregando, feliz, alegre, falando sobre milagres. Por quê, André? Porque é o Deus que me sustentou na casa emprestada, na casa de 3 andares, é o Deus que vai me sustentar no despejo também. E aí passam algumas semanas, a gente se muda para uma casa muito melhor, muito maior, pagando muito menos. E aí quando tudo se encaixa, esse é o ponto, irmão. Quando tudo se encaixa, eu acho que a diferença entre homens que vivem promessas e aqueles que param no meio do caminho é a paciência de esperar aquilo que Deus está fazendo se encaixar. Às vezes parece que está tudo desmoronando, na verdade está tudo se encaixando. Você que não percebeu, quando tudo se encaixa, a gente olha e fala: amor, você percebeu? O apartamento que a gente morava tinha 2 quartos, Deus trouxe a gente para um de 3. Até o quarto do bebê, Deus já preparou antes do bebê chegar. É como Noé, irmão. Deus dá uma direção para Noé. Fala: olha, você vai pegar casais de animais, você vai separar cada uma das espécies. Só que ele dá uma direção e algumas aves puras, Deus fala para que eles levem a mais. E sabe o que é interessante? Vem comigo, irmão, não se distrai. Você está comigo? Diga amém. Acaba o dilúvio, as águas cessam, Noé e toda a família está guardada. Quando ele sai da arca, ele sente o desejo de oferecer para Deus sacrifícios de gratidão. E ninguém ofereceria um animal impuro para Deus. Sabe o que eu acho interessante? Até a oferta que Noé desejaria entregar, Deus já proveu sobre ele antes do desejo chegar. Deus sempre provê antes da necessidade. Deus sempre provê antes da necessidade. É por isso que ele está falando: ei, eu não entendo por que você está inquieto, preocupado se vai acontecer. Eu sou o Deus que gerou cada árvore frutífera antes do homem que sentir fome ser gerado. Eu sou o Deus que estabeleceu ordem sobre o jardim antes do homem ser colocado lá. Irmão, Deus não nos lança em meio ao caos para depois ajeitar as coisas. Deus já preparou cenários de paz para nós. A gente precisa entender que entre um topo e o outro sempre existem vales. O problema é que a minha geração, eu não sei se a gente faltou muita aula de física, mas a gente acredita que dá para ir flutuando entre um topo e outro. A gente quer viver sempre de vitória em vitória, mas acha que os gigantes não virão, as muralhas não virão, as tempestades não virão, a perseguição não virá. Ei, irmão, nem Jesus foi poupado disso. Por que você acha que você seria? Jesus foi experimentado em dores, Jesus trabalhou. Recado para os jovens que querem viver o ministério, mas nunca trabalharam em nada. Irmão, é bom trabalhar antes de servir integralmente. Você sabe por quê? Porque a gente vai ministrar sobre dificuldades para romper, dificuldades para prosperar, dificuldades, mas a gente foi experimentado, a nossa fé não é teórica. Jesus trabalhou antes de se entregar. 30 anos de preparo para 3 meses, para 3 anos de ministério. A gente quer começar 3 anos de caminhada e quer que Deus nos use pelos próximos 30. Jesus aprendeu a falar, Jesus aprendeu a andar, Jesus aprendeu a ler, Jesus aprendeu a socializar. Jesus era usado com sabedoria diante de homens letrados. Ele falava como quem tinha autoridade. Jesus trabalhou, foi perseguido, foi humilhado, foi desacreditado, até pelos próprios irmãos. Jesus foi vendido, foi traído. Jesus enfrentou dores, foi crucificado. Jesus foi morto. Mas sabe o que eu acho maravilhoso no Evangelho? É que aquilo que pra gente é o final da história não é a última palavra de Deus. Para todos aqueles que perseguiram Jesus, quando Ele entrega o seu Espírito e Ele descansa, parecia que a história daquele homem tinha terminado. O que eles não sabiam é que além do que os olhos deles conseguiam ver, debaixo da terra existia algo acontecendo. As rochas se partiram. Era dia e o dia se tornou em noite. A Bíblia diz que alguns homens, eles ressurgiram dos mortos e entraram na cidade santa, irmão. Os homens olharam uns para os outros e começaram a ser cheios de temor. Começaram a perguntar entre si: nós cremos que o homem que matamos de fato é o Filho de Deus. E aí tem um princípio poderoso: cuidado para não reconhecer tarde aquilo que Deus já fez. As mulheres que foram ungir o corpo de Jesus, quando chegaram, o corpo não estava mais lá. Mas alguns dias antes, existe um episódio que marcou a história. Uma mulher quebrando o vaso, derramando tudo que tinha aos pés dele. E por não ter nada para secar, com os próprios cabelos secou os pés de Jesus. Irmão, olha para mim.
aquela mulher se antecipou a algo que aqueles que tardaram não puderam experimentar. Jesus estava lá e ela derramou tudo que podia enquanto podia. Dias depois, mulheres vão levar óleos, especiarias e aromas para colocar sobre o corpo morto. A grande verdade é que o corpo morto não existe mais, ele ressuscitou. Então o anjo recebe elas e a pergunta que ele faz é: por que procuram entre os mortos aquele que vive? E eu creio que é essa a afirmação que os anjos farão quando pessoas que tentam contra nós forem nos procurar nas nossas sepulturas emocionais, físicas, financeiras, ministeriais, nos procurarão e os anjos de Deus dirão: porque procuram entre os mortos aqueles que vivem. Todo principado que tem trabalhado contra divórcio, quando forem celebrar a separação da tua casa, encontrarão um lar completamente renovado e um sepulcro vazio. Eu declaro em nome de Jesus: toda arma forjada contra você, como diz essa canção que nós ministramos no início do culto, todo mal que tentaram contra mim, em bem Ele transformou. Toda palavra se tornou como combustível, toda arma se tornou como marcas que nós carregamos. Como diz Paulo, carrego no meu corpo as marcas do Evangelho que eu prego. Não é uma fé teórica, mas sou experimentado. Eu sei o que é ter falta, como sei ter abundância. Eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O problema é que a gente vê essa frase em para-choques de caminhão, a gente lê isso em adesivos, em tantos lugares. A gente acredita que a afirmação de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece significa que tudo vai bem. Mas a grande verdade é que essa afirmação fala a respeito de uma outra realidade. Tudo vai terminar bem, mas até chegar na palavra final existe algo chamado processo. É o que separa meninos de homens. Paulo está dizendo: ei, eu sei o que é receber a oferta dos irmãos, mas eu sei o que é ter que construir tendas para poder manter o ministério também. Eu sei o que é ser bem recebido, mas eu também sei o que é ser apedrejado. Eu sei o que é pessoas pararem para me ouvir falar, mas eu também sei o que é ter que me entregar cativo para poder falar diante dos governadores da minha geração. Paulo está falando: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque aquilo que um dia eu considerei como lucro, hoje eu considero como esterco diante daquilo que Deus tem proposto para mim. Irmão, o que eu quero compartilhar com você é que essa conta não fecha. Uma igreja que quer romper em fé, mas não quer aceitar o processo que gera em nós uma fé madura. Uma igreja que diz que crê num Deus de milagres, mas faz de tudo para nunca depender de um. Uma igreja que diz que crê num Deus de impossibilidades, mas quando a primeira impossibilidade bate a porta, a gente começa a perguntar para Deus: por que me desamparaste? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Todo herói da fé foi forjado nos momentos mais adversos, e é por isso que a gente lembra deles. Você quer ser lembrado pelas próximas gerações? Então você tem que se preparar para viver coisas que pessoas da tua geração não vão viver. Sabe, tem uma história que me chama muita atenção. Eu estou terminando aqui, senão eu não consigo nem pregar mais tarde. Eu vou continuar essa mensagem à noite, amém? Você está comigo? Diga amém. Existe uma história a respeito do cara que criou o Prêmio Nobel da Paz. Quantos aqui já ouviram falar sobre o Prêmio Nobel da Paz? Sabe o que é interessante? Esse cara também foi o cara que desenvolveu a dinamite e algumas outras tecnologias bélicas na época. E o irmão dele faleceu. E um belo dia ele acorda, o irmão dele tinha morrido, e os jornais se confundiram, acreditando que ele é quem havia morrido. Então ele acorda, pega os jornais, e na capa do jornal a manchete é: morreu o mercador da morte. E ele começou a ler o que aquela reportagem falava a respeito dele. E ali ele teve um choque, porque ele percebeu: se hoje fosse de fato o meu último dia, é assim que a história lembraria de mim. E aí ele tomou uma decisão que mudou para sempre a história dele e a nossa também. Ele pegou todo o recurso que ele tinha e ele estabeleceu algo.
quando eu partir, eu quero que toda a minha herança desenvolva um prêmio que vai celebrar aqueles que promovem a paz. Então ele desenvolve o prêmio Nobel da paz. Sabe o que é interessante? É o paralelo. Alguém que seria lembrado como mercador da morte e agora é lembrado por alguém que promove a paz. Sabe? Ele olhou aquilo que ele seria lembrado e para não ter que esperar ser lembrado de algo ruim em morte, ele mudou enquanto podia em vida. A pergunta que eu quero te fazer, irmão, é: como você espera ser lembrado? Eu não sei você, mas eu quero ser lembrado como alguém que era tão apaixonado por Jesus, a ponto de viver plenamente tudo que Ele tinha para mim. Sabe, metaforicamente falando, irmão, seria muito frustrante a gente chegar nos céus e ter uma sala com o nosso nome, com todos os milagres, promessas, dons, talentos, unção que Deus havia reservado para nós, e a gente entrar nessa sala e perceber que a gente não experimentou nem 90% daquilo que Deus tinha para nós. Sabe, eu não sei você, mas eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu quero viver cada promessa, cada palavra, cada milagre.